No ano passado, em Utah, nos Estados Unidos, aprovaram uma lei que proíbe que as escolas tenham ali nas suas bibliotecas, à disposição dos alunos, ou no currículo escolar, livros que, por alguma razão, são considerados violentos ou vulgares, inadequados para crianças. E eles proibiram alguns livros, né, que obviamente não tem muita relação com esses temas, mas havia muita pressão e esses livros foram proibidos. E alguns pais que não gostam da lei acharam que havia um viés ideológico nas decisões tomadas. Ou seja, que a avaliação nos conselhos escolares e tal quase sempre proibia livros, por exemplo, que tratavam do tema racismo. Alguém pode dizer, pô, mas o cara lá, os conselheiros, entenderam que a abordagem desse livro não é adequada. Peraí, você então não coloca isso no currículo, né? Para ser a base do ensino relativo à história dos Estados Unidos, por exemplo, ou de Utah, a colonização de Utah. Mas você não pode proibir a leitura ou remover da biblioteca como algo nocivo. É um ponto de vista que, se os caras não gostam, eles podem, inclusive, incentivar a leitura para mostrar que aquela abordagem está errada. Mas são livros que condenam o racismo. Condenam. Se apresentam uma história distorcida de como se construiu uma estrutura racista nos Estados Unidos, isso é para se debater na aula de história, para mostrar outras publicações que sejam mais confiáveis, né? Com mais documentos, mais bem elaboradas e assim por diante. Mas aí, numa coisa muito infantil, um dos pais, para combater a lei, foi lá até o distrito escolar de Davis, no estado de Utah, fica ali próximo à famosa Salt Lake City, e pediu que a Bíblia seja proibida nesses distritos escolares por apresentar vulgaridade e violência. E aí o distrito escolar acabou acatando esse pedido e proibiu a Bíblia nas escolas primárias e secundárias. Só depois, o que a gente chama de ensino médio, é que as escolas podem ter isso ali para os alunos, à disposição na biblioteca. Eles tinham lá 8 exemplares da versão conhecida como a famosa, né, do Rei James, que obviamente não foi uma tradução do Rei James, mas ordenada por ele quando o rei da Inglaterra. Mas é uma tradução, você pode encontrar diferença de uma tradução para a tradução do Lutero, do Calvino, do Jerônimo, né, antiquíssima, que dá origem ali a Bíblia em latim. Mas o texto é o bíblico. E na tradução para o inglês você vai encontrar outras versões em que você tem uma palavra ou outra diferente. Mas está lá a essência, então não é porque é a do Rei James. É a proibição para qualquer tradução para alunos das escolas primárias e secundárias. Os caras do conselho argumentaram que eles estudaram ali rapidamente e tal, o que chega a ser engraçado, né? Então, textos bíblicos que exigiram anos de estudos de exegetas, né? Os caras em poucas horas chegaram à conclusão que já tinham a resposta.
e que poderiam, então, concordar com o pedido do pai. Eles concordaram porque senão eles teriam de explicar as proibições anteriores, né? O fato em si é um conjunto de trapalhadas, né, de bobagens. Tanto do pai que foi lá, talvez até não acreditando que iriam proibir, né, mas para dizer, já que vocês proibiram aqueles livros, quero ver se vocês proíbem a Bíblia. E eles proibiram. Há leis parecidas no Texas, na Flórida, Missouri, Carolina do Sul. E segundo o jornal Salt Lake City Tribune, o pai que reclamou disse que ali não há valores para os menores de idade, porque há muita violência e tal. O deputado Ken Ivory, autor da legislação, esse que teve a ideia, né, dessa censura, ele havia dito que a remoção da Bíblia era uma zombaria, que aquilo era ridículo. Só que depois mudou. E falou, não, pensando bem, é melhor que elas leiam em casa, né? Porque é um livro difícil, melhor que leiam em casa do que na escola. Porque ele não queria que houvesse discussão a respeito da ridícula lei que ele aprovou, que ele foi o autor, né? Foi aprovado, claro, pelo parlamento local e sancionado pelo governador. Mas, então isso aqui é um conjunto de trapalhadas, né? Parece uma coisa localizada, tola, tanto que os pais fizeram, quanto a lei em si, que obviamente vai sempre depender ali dos critérios dos censores, né? Como toda censura. E o deputado, com argumentos fragilíssimos, né? Demonstrando toda a incapacidade de compreender o que está em jogo, de compreender que isso vai levar ao desaparecimento das bibliotecas escolares de muitos livros importantes, porque os censores de então não gostam. Ou a maioria dos censores não gosta daquilo, não, está proibido. Criança não pode ler isso. E daí é um pulo para que você estenda a proibição para todas as faixas escolares, faixas etárias. E depois é um pulo para que você proíba para toda a sociedade. Aliás, isso já acontece de maneira informal, porém ostensiva. No caso de publicações políticas, já acontece hoje nos Estados Unidos. Você tem emissoras de televisão, jornais e empresas que comandam redes sociais sob controle dos órgãos de inteligência do Estado de Segurança, FBI, CIA, NSA, né? Não há dúvida, isso está cada vez mais comprovado, cada vez mais claro. Aliás, na Inglaterra, descobriu-se agora que o governo fez a BBC não é uma empresa, oficialmente, do governo, ela é pública, tanto que ela é mantida com colaboração dos cidadãos. Vem até na conta, né, de eletricidade, essas coisas, ali tem uma contribuição para a BBC. Ela não tem de defender o governo, nada disso. E a BBC foi usada para censurar, para que o governo britânico censurasse alguns autores. Alguns intelectuais britânicos que defendiam certas posições e que foram censurados ali, na moita, nada oficial. O Ocidente retoma a ideia de censura. Eu digo Ocidente porque não é preciso dizer que a censura desde sempre está presente na China, na Coreia do Norte, no Irã, na Arábia Saudita, no Paquistão, no Afeganistão. Mas no Ocidente torna-se aí uma prática do cotidiano, em diversas esferas. Censuras, mesmo não respaldadas por lei, mas respaldadas
por decisões internas, tem acontecido em universidades, em escolas várias, tem acontecido em centros de representação profissional, além da própria mídia, que faz filtros de acordo com suas ideias panfletárias, né? E passa a censurar linhas de pensamento, passa a censurar discussões, o que demonstra insegurança, mentalidade autoritária, uma alma autoritária e, ao mesmo tempo, uma infantilidade, né? A ideia de que é preciso debater, os pontos de vista devem ser apresentados para que as pessoas ouçam, leiam e concluam por si mesmas, é uma ideia adulta. Isso é algo que advém da maturidade, maturidade coletiva, social, de uma sociedade, de um tempo. A censura, por sua vez, é insegurança infantil e a ideia tutelar. Mas o que chama a atenção nesse caso, que, repito, é uma sequência de trapalhadas, né? A lei é trapalhona, os pais que vão lá pedir censura desse ou daquele livro. E essa reação, que o sujeito provavelmente esperava não sairia do campo da provocação, mas que levou a essa proibição da leitura da Bíblia no ensino primário, ensino secundário no Utah. O que chama a atenção não é esse conjunto de trapalhadas, é a reação, o conformismo, como esse tipo de coisa é recebido hoje. Esse tipo de coisa é recebido num país como os Estados Unidos, que se estruturou como país exatamente com base na ação, no pensamento, nas ideias de cristãos, de católicos, episcopais no sul, dos calvinistas principalmente, no norte e nordeste. Aliás, isso foi fundamental para a separação de Estado e religião, para o estabelecimento de leis que garantam respeito às mulheres, para o surgimento de movimentos pacifistas, de preocupação ambiental. Dá uma olhada na origem do Greenpeace, por exemplo. Está nesses grupos cristãos, né? E a guerra da secessão, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos, ela teve toda essa base protestante contra a escravidão, contra a estrutura escravagista, contra a lei que permitia a exploração escrava do trabalho e a propriedade de um homem pelo outro, de uma pessoa por outra. Então isso foi fundamental para formar um ethos, um caráter, mas que logo se perdeu. E eu vou até daqui a pouco trazer uma citação aqui de como faz tempo que essa estrutura começa a ser removida, essa base cristã e que tinha um caráter de formação de um ethos, né? De um ethos coletivo, de um país, de um povo, a formação de uma nação de fato, com gente de tantas partes do mundo formando uma nação. O mesmo na Europa. É bom lembrar que Genebra já foi governada pelo Calvino. É bom lembrar que a estrutura idiomática do alemão, aquelas tribos tão distintas, né, com seus dialetos, você forma uma linguagem e um ponto de referência cultural a partir da tradução da Bíblia por Lutero. E é quando, inclusive, os príncipes, e há até uma guerra de 30 anos por conta disso, de 18 a 48, no século 17, 1618 a 1648,
exatamente no movimento de libertação daqueles príncipes do jugo de Roma, do jugo católico. E guerras várias, como na França. Os protestantes foram massacrados, né, pela junção do monarca com o clero católico, assim como católicos também foram perseguidos e atacados. Houve várias guerras por conta daquela revolução que varreu a Europa e que transformou a Europa, que mudou a sua base política, ideológica, cultural. É daí que surgem os Johann Sebastian Bach, os Kant, Descartes. É dessa revolução que nascem esses gênios, né? Então, para além da questão metafísica, há a questão de toda uma formação cultural, política, social, os valores estabelecidos, né? Esse ethos que levou as pessoas a falarem mundo ocidental. E tudo isso se perdeu para as sociedades e para esses governos, né? Até porque logo se desencadeou a ideia do utilitarismo, substituindo esse ethos, essa base bíblica para a formação dessas nações, desse ethos coletivo, desse caráter. Mas, muito mais importante do que o aspecto histórico, cultural, político, consequências, os gênios que foram filhos dessa revolução, como citamos aqui, Bach, e Mozart, e Beethoven, e Brahms, e Schopenhauer, Kierkegaard, Kant, Hegel. A influência, inclusive, e isso, aliás, é admitido pelo próprio Marx, dos movimentos dos anabatistas, que tinham ideias de sociedades coletivizadas, né? Sem propriedades individuais nos meios de produção. Não é a casa, a escova de dente. Estamos falando de propriedade do meio de produção. O movimento em Münster dos anabatistas, né? Isso influenciou, por exemplo, o movimento no século XIX, e influenciou talvez o maior gênio da literatura dos últimos 300, 400, 500 anos, que foi Tolstói, né? Influenciou Dostoiévski, também outro gênio. Então o impacto dessa revolução foi extraordinário. E aí essa gente de hoje, infantil, insegura, lá fala de guerra. Não é que lá fala de guerra, lá relata guerra que houve. Ninguém pode falar das guerras napoleônicas, por exemplo, dizendo que foi tudo, na verdade, um grande embate diplomático, que as pessoas tomavam chá e conversavam a respeito de disputas territoriais, ou de derrubada de monarquias e ascensão das repúblicas. Não, isso foi feito com sangue, com embates terríveis que varreram a Europa. Ninguém pode falar da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ontem, dizendo que foi um embate no salão de uma universidade, onde ideias foram discutidas. Não, milhões morreram. Havia um regime apoiado na morte, no racismo, na ideia de escravizar ou matar o diferente, que tinha de ser destruído. Isso custou milhões de vidas, rios de sangue. Então, quando a Bíblia relata guerras, ela relata guerras, o que elas são. E mesmo assim, num estilo muito seco, em todos os seus autores, são 66 livros, né? E alguns dezenas de escritores. Mas lá no Antigo Testamento, basicamente, que ela relata guerras, muito direta, uma linguagem muito direta, seca, sem detalhes. Mas ela não vai dizer que Davi matou Golias
com um espirro, com uma flor. Não. Foi com a pedra. E depois arrancou-lhe a cabeça. É o relato de um fato histórico. Não é um relato além de um fato histórico. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela trata de uma pessoa. E você pode ler de Gênesis a Apocalipse, e leia de novo, e leia de novo, e leia de novo, aqueles 66 livros. E você, a cada leitura, vai encontrar alimentos novos, descobertas novas, revelações, a cada leitura. Nunca é a repetição da leitura anterior, é sempre algo novo, não é? Mas do que estão sendo privadas as crianças de Utah? O que há nesse conjunto de livros, que chamamos de Bíblia, o que há que é tão perigoso? O que há que é tão perigoso? Que deve ser evitado? É um perigo para crianças, como alegou o pai lá. Não é leitura adequada. Talvez, por exemplo, para pegarmos aqui um trecho do Novo Testamento, de um sujeito que foi irmão na carne de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele é também filho de Maria e de José. Tiago escreveu o seu livro. E tem um trecho aqui que ele diz assim: se portanto, porque ele estava se dirigindo aos judeus, por isso ele ainda fala em sinagoga, né? Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. E aí diz Tiago: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? E ainda diz depois: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. E aí ele pergunta: não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? E diz ainda: se vós contudo observares a lei régia segundo a Escritura, essa que agora crianças não podem ler em Utah, lá está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se observais isso, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Isso é o que está em Tiago. Ali, você pode pegar qualquer dos livros. Vamos lá dar uma olhadinha no Antigo Testamento. Não, o problema está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Vamos pegar aqui Isaías. E aqui o que está logo no primeiro capítulo, em que está escrito o seguinte: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. E mais à frente diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? E aí ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça.
repreendei ao opressor. É isso que as crianças de Utah não podem ler. Repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aliás, isso está em várias partes. O próprio Tiago diz lá que a verdadeira religião é proteger os órfãos e as viúvas. A gente sempre lembra desse versículo quando falam em endurecer a previdência, né? E diz ainda Isaías: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Olha só do que está sendo privada a criança de Utah. E em breve, muitas outras, e em breve os adultos. A própria Bíblia profetiza isso. Mas o que diz o próprio Jesus Cristo, que as crianças de Utah não podem ler? Por exemplo, talvez quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa aqui então é perigosíssima, hein? Não deixem as crianças de Utah lerem isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ah, mas não disse lá o conselheiro de Utah que é um livro violento? Pois Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Ou como ele diz, quando está lá, está registrado, por exemplo, no livro de João, no Evangelho segundo João, em que ele diz que, a respeito do ódio de que eles seriam vítimas, né? E ele disse que, sim, que eles seriam odiados, os discípulos, porque ele foi odiado. Porque antes de odiarem a eles, odiaram a ele, Jesus Cristo. E é disso que se trata. Não é o ódio a um livro, é um ódio a uma pessoa. Exatamente aquele que disse: se alguém lhe ferir a face esquerda, dele também a outra. Quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. É este homem que o mundo odeia. E é a palavra deste homem que vão cada vez mais censurar. Ronald.